Os gnus africanos, também conhecidos como wildebeest, são grandes antílopes que habitam as extensas planícies e savanas da África. Existem duas espécies principais de gnus, o gnu de crista, Conochaetes taurinus, e o gnu barbudo, Conochaetes gnou. Os gnus são animais de porte médio a grande, com um corpo robusto e pernas longas. Eles têm uma cabeça grande, com chifres curvados para frente, olhos e orelhas bem posicionados no topo da cabeça. O gnu de crista é conhecido por sua crista de pelos que se estende ao longo do pescoço e das costas. Esses animais são herbívoros e têm uma dieta baseada principalmente em capim e ervas. Eles são migratórios e realizam algumas das maiores migrações terrestres do mundo. Anualmente, milhões de gnus viajam em busca de pastagens frescas, seguindo os padrões das estações de chuva. Durante a migração, os gnus enfrentam desafios como a travessia de rios infestados de crocodilos e a evasão de predadores famintos, como leões, chitas e hienas. As migrações dos gnus africanos são um espetáculo impressionante da vida selvagem, atraindo turistas e cinegrafistas de todo o mundo. Esses animais são conhecidos por seus comportamentos peculiares durante a migração, como formar grandes manadas, correr em sincronia e emitir vocalizações características. Os gnus africanos desempenham um papel crucial nos ecossistemas das savanas. Eles contribuem para a ciclagem de nutrientes, dispersão de sementes e são uma importante fonte de alimento para os predadores. No entanto, como muitas outras espécies selvagens, os gnus africanos enfrentam ameaças, como perda de habitat, caça ilegal e mudanças climáticas. Em resumo, os gnus africanos são animais notáveis conhecidos por suas grandes migrações e pelo papel importante que desempenham nos ecossistemas da África. Os gnus africanos têm um comportamento social interessante. Durante a migração, eles se reúnem em grandes manadas, que podem incluir milhares de indivíduos. Essas manadas proporcionam proteção contra predadores, já que o número maior de indivíduos dificulta o ataque dos carnívoros. Além disso, os gnus também se beneficiam da detecção coletiva de alimentos e da capacidade de deslocar-se em conjunto para encontrar melhores pastagens. Quando se trata de reprodução, os gnus africanos têm um período de acasalamento que geralmente ocorre durante a estação chuvosa. Os machos competem entre si pelo direito de acasalar com as fêmeas. Isso pode levar a confrontos impressionantes, nos quais os machos usam seus chifres para lutar e estabelecer sua posição hierárquica. Os machos dominantes têm maior acesso às fêmeas e são responsáveis pela defesa do grupo contra predadores. As fêmeas dos gnus africanos dão à luz a um único filhote depois de um período de gestação de cerca de 8 meses. As crias são capazes de caminhar logo após o nascimento e se juntam à manada em pouco tempo. As mães geralmente mantêm um forte vínculo com seus filhotes e os protegem dos perigos ao seu redor. No que diz respeito à conservação dos gnus africanos, eles estão atualmente classificados como Preocupação Menor pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. No entanto, eles ainda enfrentam desafios significativos, como a perda de habitat devido à expansão humana, conflitos com gado, caça ilegal e doenças transmitidas pelo gado. Diversas organizações e governos têm trabalhado para proteger os gnus africanos e seus habitats, implementando medidas de conservação, promovendo a conscientização pública e restringindo a caça ilegal. A preservação desses animais icônicos é fundamental para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio dos ecossistemas da África. Os gnus africanos são verdadeiramente fascinantes e desempenham um papel vital no ecossistema africano. Sua migração espetacular, comportamento social e adaptabilidade os tornam uma das espécies mais emblemáticas e admiradas do continente. Além das duas espécies principais de gnus, existem subespécies e variações regionais dentro dessas espécies. Por exemplo, o gnu de crista é composto por várias subespécies, como o gnu de crista oriental, o gnu de crista ocidental e o gnu de crista meridional. Uma das características distintivas dos gnus africanos é sua capacidade de realizar a chamada Cruzada do Serengeti. Durante essa migração épica, que ocorre entre a Tanzânia e o Quênia, milhões de gnus se deslocam em busca de pastagens frescas e água.
A migração é influenciada pelas chuvas e segue um ciclo anual. Os gnus atravessam o rio Mara, infestado de crocodilos, em uma cena espetacular que também atrai a atenção de predadores famosos, como leões e hienas. Os gnus africanos são animais altamente adaptáveis, capazes de sobreviver em diferentes habitats, desde as extensas planícies das savanas até as áreas de arbustos. Eles são herbívoros especializados em pastagem, possuindo dentes e mandíbulas adaptados para o consumo eficiente de gramíneas. Essa dieta baseada em capim contribui para a ciclagem de nutrientes nos ecossistemas em que vivem. Predadores como leões, chitas e hienas são os principais inimigos dos gnus africanos. Os gnus estão constantemente em alerta para evitar ataques e usam sua velocidade e comportamento em grupo para se protegerem. No entanto, durante as migrações, muitos gnus se tornam presas de predadores, já que atravessar rios ou enfrentar obstáculos naturais pode ser perigoso. A relação entre os gnus africanos e outras espécies é complexa e interdependente. Por exemplo, aves como os abutres seguem as manadas de gnus, se alimentando de carcaças deixadas para trás pelos predadores. Isso ilustra como os gnus africanos desempenham um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas, como provedores de alimento para outros animais. Em termos de conservação, os gnus africanos enfrentam ameaças contínuas devido à degradação do habitat, à expansão agrícola, à caça ilegal e a conflitos com comunidades humanas. A proteção desses animais e de seus habitats requer esforços de conservação coordenados, que envolvam governos, organizações não governamentais e comunidades locais. Os gnus africanos são uma das espécies mais icônicas da vida selvagem africana e desempenham um papel fundamental nos ecossistemas em que vivem. Sua migração espetacular, comportamento social e importância ecológica os tornam uma parte essencial do patrimônio natural da África. Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com.